Nesta semana, os senadores da CPI da Covid ouviram 3 importantes testemunhas para a investigação. Os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, além do atual ministro Marcelo Queiroga. O depoimento do também ex-ministro Eduardo Pazuello estava previsto para esta semana, mas precisou ser cancelado porque o general alegou ter tido contato com servidores infectados pelo novo coronavírus. Eu proponho que ele seja ouvido dia 19, daqui a 15 dias, aqui nesse plenário. Dentre os destaques do depoimento de Mandetta, o ex-ministro reafirmou a importância do isolamento social no combate à pandemia e confirmou que discordava do presidente Jair Bolsonaro, que na época de sua gestão defendia um isolamento vertical, apenas do grupo de risco. O vírus era muito competente. Nós estávamos com um sistema que não tinha, naquele momento, condição de responder. Essa doença infecciosa, está aqui, o senador Otto é médico ortopedista como eu, e nós sempre aprendemos que doença infecciosa viral é prevenção. Quando questionado sobre o aumento da produção de cloroquina pelo Exército, Mandetta disse que essa ordem não partiu do Ministério da Saúde. A cloroquina é uma droga que, sim, para uso indiscriminado, sem monitoramento, a margem de segurança dela é estreita. Então, ela também não é um medicamento, não é aquela coisa assim, se bem não faz, mal também não faz. Ela é um medicamento, como todo medicamento, ela tem uma série de reações adversas, ela tem uma série de cuidados que tem que ser feitos, e a automedicação com cloroquina e outros medicamentos poderia ser muito, muito perigosa para as pessoas. Ainda sobre a cloroquina, Mandetta afirmou que o presidente Bolsonaro tinha um assessoramento paralelo, fora do Ministério da Saúde. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém. Alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Mandetta também contou que escreveu uma carta a Bolsonaro, alertando-o sobre a gravidade da pandemia no país. Naquela época, a previsão mais pessimista do Ministério da Saúde era de que o Brasil poderia atingir 180 mil mortes até 31 de dezembro de 2020. Atingimos essa marca no dia 11 de dezembro. Recomendamos expressamente que a Presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população brasileira. Quer dizer, tudo o que eu podia fazer em termos de orientar, não vai nesse caminho, que esse caminho é extremamente perigoso, foi feito. Agora, ele tinha provavelmente outras pessoas que diziam, olha, isso que o ministro da Saúde está falando está errado, vá por esse caminho, é uma decisão dele. O depoimento do ex-ministro ainda trouxe a afirmação de que Paulo Guedes, ministro da Economia, nunca procurou Mandetta para saber do quadro da pandemia no Brasil. É um homem pequeno para estar onde está. O segundo ex-ministro ouvido pela CPI, Nelson Teich, que ficou 29 dias no cargo, contou que pediu demissão por falta de autonomia e por pressão para o uso da cloroquina. Teich afirmou que a prescrição do medicamento era tecnicamente inadequada. Teve uma fala do presidente ali na saída da Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vá acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. Quando questionado sobre a escolha de Eduardo Pazuello para o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde, o número 2 da pasta, Teich contou que foi uma indicação pessoal do presidente Jair Bolsonaro, mas que não foi uma imposição. O ex-ministro disse que refletiu e concordou com a opção. Para Teich, naquele cargo, Pazuello desempenhou bem suas funções. Eu defini as coisas que tinham que ser feitas, a gente conversava sobre como conduzir e ele ia executando o que eu falava. Na verdade, quem definia era eu. Quem trabalhava a estratégia, quem discutia o que fazer era eu.
Ótimo. Então, quais as atribuições do secretário Pazuello durante a sua gestão, já que era o senhor que atribuía competência e responsabilidade? Naquele momento, o mais importante para mim era eu conseguir atender aos estados e municípios as dificuldades que eles viviam diante da pandemia. Então, estava relacionado à distribuição e obtenção dos EPIs, dos respiradores. Como, na posição de ministro, eu acho que seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão em saúde. Ao ser questionado sobre vacinas, o ex-ministro Taish disse que o Brasil poderia ter começado antes a vacinação contra a Covid-19 se tivesse feito compras de risco de imunizantes. Uma estratégia onde a gente tivesse foco na vacina, a gente provavelmente teria um acesso maior e mais precoce à vacinação. Porém, ao contrário do que fez o também ex-ministro Mandetta, Nelson Taish evitou atribuir às ações e declarações do presidente Jair Bolsonaro alguma parcela de responsabilidade direta pelo agravamento da pandemia no país. Por sua vez, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esquivou-se de avaliar seus antecessores ou comentar fatos anteriores à sua gestão. Quais medidas tomadas por Vossa Excelência nesse período de 45 dias, ou que estejam no seu planejamento, não faziam parte da condução das gestões anteriores? Senador, eu estou me esforçando aqui para ver se Vossa Excelência responde no cumprimento, né, da prerrogativa constitucional no depoimento. O que eu posso falar para Vossa Excelência é que desde o primeiro dia da nossa gestão, eu tenho procurado fortalecer o programa de vacinação do Brasil. Eu tenho procurado incentivar as medidas não farmacológicas e, naquele momento difícil que eu assumi, nós socorremos estados e municípios, que foi em continuidade ao que já tinha sido feito, já vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde. O julgamento de valor a respeito da gestão anterior, eu não tenho os elementos para fazer, senador. Além disso, o ministro Queiroga se negou a falar sobre prescrição de cloroquina para pacientes com Covid-19, mesmo após ser cobrado de uma resposta objetiva. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos protocolos clínicos. A Conitec ela virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então, eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo, de tal sorte que eu gostaria de manter o meu posicionamento final acerca do mérito do protocolo, quando o protocolo foi elaborado. O ministro ainda afirmou que há correntes contrárias ao uso do medicamento e outra corrente que o defende. Para Queiroga, não precisamos cultivar divergências em uma questão que não seria fundamental no enfrentamento da Covid-19. O presidente da República tem apoiado a campanha de vacinação. É isso que eu posso dizer, Vossa Excelência. Não é isso. Eu perguntei sobre as declarações. Mas, senador, eu não posso fazer juízo de valor a respeito da declaração do presidente ou de qualquer brasileiro. Ótimo. É uma questão dele. Com relação ao programa de vacinação, Queiroga admitiu que o governo não contratou o número de doses divulgado em propaganda, de 560 milhões. Como revelado pelo Estadão, segundo o documento técnico do Ministério da Saúde, apenas 280 milhões de doses teriam sido contratadas. Na CPI, Queiroga explicou que há, na verdade, 430 milhões de doses contratadas. Nessa informação, que foi feita de maneira imprecisa para o deputado Gustavo Fruet, não se considera as vacinas da Fiocruz, porque a Fiocruz, esse acordo é feito através de transferência de TED. Então, não há um contrato entre a Fiocruz e o Ministério da Saúde. E essas doses da Fiocruz não foram ali consideradas, de tal maneira que o Ministério da Saúde já vai fazer uma retificação dessa informação que foi prestada de maneira imprecisa à Câmara dos Deputados. Por fim, indagado pelo senador Randolfo Rodrigues sobre a teoria da imunidade de rebanho como estratégia para conter a Covid-19, Queiroga respondeu que é a vacina que vai trazer a imunidade aos brasileiros. O ministro disse que espera vacinar toda a população adulta até o final de 2021.
Na próxima terça-feira, 11, os senadores vão ouvir o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na quarta-feira, 12, a CPI vai ouvir o ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Weingarten. E na quinta, 13, será a vez do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além de um representante da farmacêutica Pfizer.